E aí, meus amigos, meus psicólogos de plantão, como vão vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui mais uma reflexãozinha aí. Hoje eu quero falar sobre o casamento. Para isso eu vou usar aqui a Bíblia. Eu quero falar a respeito aqui, ó. É 1 Coríntios 7, do 25 em diante aqui. Eu vou ler até o 35 aqui para não estender muito. Matrimônio e virgindade. A respeito das pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou o meu conselho como homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, conveniente ao homem ficar assim como é. Estás casado? Não procure desligar-te. Não está casado? Não procure mulher. Mas, se queres casar-te, não pecas. Assim como a jovem que se casa, não peca. Toda a vida padecerão a tribulação da carne. Eu quisera poupar-vos. Mas, eis que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é os que têm mulher vivam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que alegram como se não alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como se dele não usassem. Porque a figura deste mundo passa. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar o marido. Digo isso para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que é melhor, convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. É uma passagem, né, meio... A gente vai olhar, às vezes dá a impressão que vai contra, né, os mandamentos de Deus, que ele fala, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para esse texto aqui? É da dificuldade da convivência, né, familiar, da convivência com a esposa, com o esposo, né, com o cônjuge, né? Porque às vezes a gente tá num dia ruim que às vezes a gente mesmo não consegue conviver com os nossos pensamentos, né? E quando a gente é casado, a gente, além de conviver com os nossos, tem que conviver com mais uma pessoa, né? Tem que partilhar dessa vivência. Isso não é uma coisa simples, né? Paulo aqui não fala para a pessoa não casar e viver na gandaia, não. Aqui está muito claro aqui que ele fala que a pessoa, o homem solteiro ou a mulher solteira, ele tem mais tempo para dedicar às coisas do Senhor, né? Está falando aqui é disso, não é? Às vezes a pessoa vai distorcer o texto bíblico e falar, vou viver na gandaia, sem, né? Como o ditado popular, né? O tico no fubá, ciscando cada hora num lugar, não é isso. Aqui está falando, a gente vai entender, a comunidade de Coríntios eram pessoas que Paulo, né, direcionava a eles, eram pessoas que estavam buscando ao Senhor, não eram os pagãos, né? Eram pessoas que estavam buscando o ensinamento de Cristo. Então, a gente tem que ter esse discernimento para entender isso, né? Não é para ficar na gandaia, não é isso que Paulo está falando. Que ele está mostrando aí essa dificuldade. Então, hoje muita gente casa pensando que aquela família do comercial de margarina, né? Que é tudo perfeito, tudo. Não é isso. Casamento não é paixão, né? Não é paixão. Então, a pessoa tem que entender o que é amor. Então, o casamento é mais difícil você conviver, porque às vezes você vai conviver com pessoas que vai cruzar o seu caminho, depois vai para casa dela, você para a sua, cada um, né, para um lado, é mais fácil. Mas
o lar, você vai voltar para ele todo dia, né? Então você vai conviver um tempo intensivo com o cônjuge. E a gente precisa praticar esse amor. É um amor muito, muito pesado, é um amor muito difícil de ser vivido. Por quê? Às vezes, assim, a gente vai entender o que é o amor do cônjuge. Aí a pessoa ilude, né? Pensa que é só o amor do homem e mulher, né? Esse amor, o amor eros, né? Que é só ele que você tem. Não, não é. O amor que você tem que viver no relacionamento, ele é difícil por causa disso, porque você tem que viver um amor de irmão, que é o amor que você vai querer o bem da outra pessoa, como você quer de qualquer outra pessoa. É um amor que Deus tem por nós, que você tem que perdoar sempre, você tem que tratar sempre bem, você tem que fazer tudo pela pessoa. E é esse amor, né? Que é o primeiro que acaba, que é o amor erótico, o amor eros, né? Esse amor carnal. Esse é o primeiro que acaba entre os casais. Então, as pessoas pensam que na hora que acabou esse amor, acabou a atração, acabou essa... Aí, vai cada um para um lado. Se a pessoa for viver dessa forma, o que vai acontecer? De tempos em tempos vai ter que estar trocando esse parceiro, parceira, né? Porque esse passa, essa condição passa. A pessoa acostuma com a outra então assim, esse amor, ele vai passar. Então o que é o amor? O amor é decisão. Você decidiu amar aquela pessoa, decidiu viver com ela, e quando é uma coisa muito séria. Quando lá no altar você faz uma promessa, você fala assim, que você está prometendo, né, ser fiel, né, até que a morte o separe, né? O que você está prometendo aí? Você não está prometendo para o seu cônjuge, você está prometendo para Deus que você vai estar do lado daquela pessoa. Então você não fez uma promessa para a pessoa, você fez uma promessa para Deus. Então por isso que o matrimônio não pode ser quebrado, o matrimônio não pode ser desfeito. Muitas pessoas não entendem isso. Que se você não decidir, o amor vai acabar. Então, essa dificuldade que a gente vê não é de hoje. Às vezes as pessoas pensam que hoje está difícil, que o tanto de divórcio que acontece, o tanto de separação, o tanto de traição que acontece. Não é de hoje. Isso sempre foi assim. No entanto, está aqui a palavra, né? Paulo já está falando isso aqui, leia desde lá de trás, né? Já está falando que para a gente não se separar, para a gente não... E quem está solteiro, não é a instrução do Senhor, é um palpite dele, né? Um conselho dele, ele dá esse conselho. Se for para casar sem maturidade, não case. É isso que ele está falando. Então o que falta muito hoje nos casais é essa maturidade de entender isso, essa decisão de amar, né? O amor não é aquele romancismo que mostra, aquele romantismo, né, que mostra, não é isso não. O amor é outra coisa. O amor é uma decisão que você tomou e o homem tem na cabeça, né? Já está no sangue do homem, né? Já corre isso de prover uma família, de ter uma família, de ser pai. Isso é uma coisa que já é natural do homem, né? E da mesma forma a mulher também, né? A mulher ser mãe, amamentar, criar o filho, e já está no sangue dela. E o mundo vem julgando isso para nossa cabeça como se isso fosse retrógrado. Então a gente vê cada vez mais pessoas com pet, né, chamando o cachorro, o gato de filho, decididos aí a não ter filhos, a viver uma vida mais... eu acho que fica mais difícil se você, num relacionamento, se você decidir por não ter filhos. Tem pessoas que não podem ter filhos, aí é diferente, mas quando a pessoa decide não ter filhos, é uma decisão muito pesada, porque vai chegar numa certa altura da vida que não vai ter como voltar atrás. A decisão é pior. Quando a pessoa não pode, ela vai fazer o quê? Né? Eu não tenho o que fazer. Mas quando a pessoa decide, ela vai sentir um remorso muito grande, porque vai chegar numa certa altura da vida, você vai sentir falta de ter
o sangue do seu lado, uma pessoa que é carne da sua carne, do seu lado, um filho, né? Então a gente precisa trabalhar muito essa maturidade nossa. Eu agradeço a paciência de quem me ouviu falando até aqui. Eu não tenho pretensão de dar curso de palestra, nada para ninguém, não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo somente uma reflexão, estou falando aqui somente uma reflexão minha. Então eu agradeço quem teve a paciência de me ouvir até aqui. E eu espero de coração ter conseguido ajudar alguém, ajudar uma pessoa, né, a refletir mais um pouco sobre isso, que a necessidade dessa maturidade no matrimônio, eu já vou ficar satisfeito. Então, um forte abraço, fica todo mundo com Deus e se você sentir no coração vontade de compartilhar esse vídeo, comentar, falar alguma coisa aí, faça isso. Então, fica todo mundo com Deus aí, até mais.